Oi, minhas meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para responder perguntas aqui no canal. Esse vídeo de hoje é a continuação do vídeo que eu postei na sexta-feira da semana passada. Se você não viu, corre lá para ver, porque lá eu respondi muitas perguntas e possa ser que uma delas é tua dúvida, né? Então corre lá para conferir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui o seu curtir, me dá esse voto de confiança e deixa aí o seu comentário, né? Após o fim desse vídeo, se alguma dessas perguntas aqui, dos outros inscritos aqui do canal, também te ajudou de alguma forma, né? Era uma dúvida sua que eu acabei esclarecendo, tá bom? Então, sem mais delongas, já tô aqui, ó, com o restante das folhas, porque foram muitas e muitas perguntas e eu gosto de responder todas elas de forma completinha, por isso eu dividi o vídeo. E sem mais delongas, né? Simbora aqui começar a responder as perguntas de vocês, hein? A primeira pergunta que eu vou responder hoje é da Flavinha Juju. Flá, um beijo, viu, princesa? E ela perguntou assim: como ter certeza da salvação? E também perguntou: como vencer a batalha na mente que nos tira da presença do Criador? Como você ter certeza da salvação, Flavinha? Uma vez que você fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, que você já se batizou, que você está buscando viver uma vida de retidão com Deus, ou seja, se afastando daquilo que te afasta dele, filha, tira a dúvida do seu coração. Jesus é contigo e o maior desejo dele é estar contigo no céu, tá bom, princesa? Então, assim, se você está buscando uma vida reta com Deus, não tem por que você ter dúvida, ok? Você vai ter, essa certeza tem que estar no seu coração porque você já fez a melhor escolha da sua vida, tá bom? Então, assim, se você está procurando ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, a sua salvação ninguém tira, não. Só quem tem o poder de tirar a salvação das suas mãos é você mesma, quando você desistir dos caminhos do Senhor, não é quando você pecar, porque todos nós vamos cair e todos nós, se a gente continuar, Deus nos levanta, mas a única coisa que vai tirar a sua salvação das suas mãos é se você desistir de caminhar, tá bom? Então continue até o fim, porque salvo vai ser aquele que perseverar até o último dia e não aquele que começou. É aquele que for até o fim, tá certo? Então continua nessa jornada e vai até o último dia da tua vida buscando ao Senhor. E a tua outra pergunta foi assim: como vencer a batalha na mente que nos tira da presença do Criador? Essa batalha na mente, ela só pode ser vencida se você estiver buscando firmemente a Deus. Gente, não existe mistério na vida com Deus. É o básico mesmo, é o que funciona. É oração, é jejuar por você, é acordar de madrugada para orar, é tu pedir aconselhamento a alguém que pode te ajudar, como vocês estão me pedindo aqui agora. Eu estou tentando ser um canal de Deus para a vida de vocês. Mas é você verdadeiramente lutar contra isso, é você não aceitar. Porque se você aceita, o que é que Deus pode fazer com você se você mesma já aceitou? Você está entendendo? Então a única forma de vencer é lutando com as armas espirituais, lendo a palavra de Deus para reafirmar aquilo que Deus fala de você na Bíblia, o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto Deus te quer, certo? E é isso que vai fazer os pensamentos ruins se afastarem de você. Porque você tem que rebater os pensamentos ruins com coisas boas. Você tem que se encher de Deus, tá bom? Então esse é o segredo para você vencer qualquer coisa na sua vida. Rebate isso aí, buscando mais ao Senhor e se achegando mais a Ele, tá bom? A próxima pergunta é da Silva, certo? E ela diz assim: como foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus, o seu primeiro encontro com Deus? E como uma pessoa consegue ter um encontro com Deus? Princesa, beijos, viu? Vamos lá. Como foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus? A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi quando eu estava andando na rua, né? Que eu ouvi claramente, porque Deus fala conosco a todo momento, viu, gente? Às vezes a gente não escuta a voz de Deus bem claramente, mas Ele fala conosco a todo momento, através da confirmação no nosso coração do que é certo e do que é errado. Mas a primeira vez que eu ouvi assim a voz de Deus foi uma vez que eu estava voltando do trabalho, eu acho que era um sábado, estava voltando de algum lugar, gente, eu não lembro de onde era.
E eu tava com fone de ouvido, ouvindo um louvor, né? Assim, bem conectada com Deus, sabe? Me deixando ser ministrada, com o coração leve ali, só curtindo ali. E quando eu tava perto de chegar em casa, eu já contei essa experiência no primeiro vídeo de experiências aqui no canal, né? De experiências sobrenaturais que eu tive com Deus. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. E eu tava voltando para casa e aí eu lembro que eu ouvi uma voz falando assim, filha. E aí eu olhei assim, gente, era muito audível, sabe? Parecia que gritou assim, bem perto de uma voz bem alta, falando assim para mim, filha. E aí eu olhei pro céu, olhei para um lado, pro outro, olhei pro céu e falei assim, Deus? E falei assim, oi Deus, tô aqui. E aí eu lembro que ele falou assim pra mim, eu te amo. Nossa, gente, ali eu comecei a chorar, eu desabei. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus nitidamente, certo? Porque ele já falava comigo muitas e muitas coisas através do meu coração, certo? Através do meu coração, através de pessoas, através de sinais, tá bom? Ah, e você pergunta também como uma pessoa pode ter um encontro com Deus, né? Então, é uma coisa muito natural. Peça a Ele, Ele vai te dar. Se conecte com o Senhor, busque ficar com sua mente em Deus, conectada com Ele, que vai vir de forma natural, tá certo? A próxima pergunta é da Talga Marques e ela diz assim, não consigo orar de madrugada, sinto muito medo. Será que é espiritual? Meu maior desejo é ter experiências sobrenaturais com Deus. Olha, Talga, deixa eu falar uma coisa para você. Isso com certeza é espiritual. Se tem uma coisa que Satanás não quer que tu ore, e se ele sabe que colocando medo no seu coração ele te para, é isso aí que ele vai colocar até o fim da tua vida, viu? Então o que você tem que fazer é levantar e orar com medo mesmo. Com medo mesmo. Eu, por exemplo, tinha muito medo de orar no escuro. Mas eu ficava lá no escuro e orava. Eu não acendia a luz, eu orava. Mesmo com medo. Porque eu sabia que se eu desse o braço a torcer, Satanás sempre ia usar aquele medo para me parar. Você tá entendendo? Então assim, Satanás sabe exatamente o que fazer para impedir de você de fazer a vontade de Deus. E se você quer viver o sobrenatural com Deus, um dos maiores segredos é você vencer esse medo aí. Você lembra que tu tá numa guerra, filha? E não deixa Satanás vencer não, viu? O medo é grande, mas ele não pode fazer nada contra você. Ele não pode fazer nada, ele não pode tocar num fio de cabelo teu, se Deus não permitir. Lembra? Satanás tenta fazer você olhar para o medo, mas lembra que no teu quarto, quando você abre a boca e chama a presença de Deus, o próprio Deus, ele se faz presente ali. Então não tenha medo mais não, quebre isso e vá buscar as suas experiências com o Senhor, tá certo? Esse é o conselho, porque eu passei pela mesma coisa, eu tinha muito medo de orar de madrugada, mas eu orava, eu levantava, me ajoelhava e eu orava, certo? Ainda com medo mesmo, depois corria para a cama, mas eu orava. E um dia eu perdi esse medo, tá bom? A próxima pergunta é da Manuele Manu. O Manuzinha tá sempre aqui comigo comentando também, né, Manu? Eu acabo de rir com seus comentários aqui no canal, Manuzinha. E você diz assim, Jéssica, quando vejo alguém com muletas ou o braço enfaixado, sinto grande vontade de orar por cura da pessoa. Mas não tenho coragem, mas meu coração queima pelo dom da cura. Como eu posso buscar? Deus já te deu, filha. Se você verdadeiramente sente esse desejo no seu coração, você tem que só perder o medo. Foi como eu falei respondendo uma pergunta no vídeo passado. O medo é o que te paralisa, tá certo? Deus, ele já te entregou esse dom. A única coisa que você tem que fazer é colocar em prática. E não é buscar pelo dom, não. Você vai buscar pelo encorajamento do Senhor, porque o dom já está em você. Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Então, somente se prepare espiritualmente, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, tá certo? Se prepare espiritualmente, se fortaleça no Senhor, coloque a tua vida verdadeiramente no altar, Manu, porque Deus quer te usar grandemente, filha. Joga o medo pra fora e vai com medo mesmo, tá certo? Próxima pergunta da Denise Barros, ela diz assim, como discernir os falsos profetas e se uma profecia é de Deus ou não? Simples. A profecia
que essa pessoa te deu tem a ver com a palavra de Deus? Simples assim. É falsa porque não vai se cumprir, porque não está pautado na palavra de Deus. Você está entendendo? É que nem um profeta olhar e dizer para um amante, por exemplo, a mulher ela é amante, ela não é casada com aquele homem. E aí o profeta chega e fala para ela assim, o profeta entre aspas, né? Que é o profeta da carne. Ele chega e fala que Deus vai tirar o homem da esposa e vai dar para ela. Tem lógica uma coisa dessa? Tu acha mesmo que Deus faria isso? Por Deus, né? Então, assim, os falsos profetas é muito simples. Você percebe na hora que é carnal, porque não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá entendendo? Não tem nada a ver. E como discernir se é uma profecia de Deus ou não? Primeiro passo, tá de acordo com a palavra de Deus? Segundo, se ela se cumprir. Se cumprir é de Deus, se não se cumprir, não é, né, filha? A próxima pergunta é da Rebeca Vitória. Você é uma pessoa ansiosa? Essa pergunta é para mim, diretamente, né? Você é uma pessoa ansiosa? O que faz nesses momentos além da oração? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nossa, Deus do céu, eu sou uma pessoa ansiosa demais. O que é que eu faço? Eu tento verdadeiramente não viver de futuro, né? Quando eu estou muito olhando para o futuro, ansiosa para que algo venha acontecer, eu procuro olhar para o que eu já tenho, para aquilo que Deus já me deu e para a minha jornada até aqui. E eu começo a trabalhar confiança em Deus do meu amanhã, né? Eu lembro que eu sempre canto até uma canção assim, quando eu estou vivendo muito ansiosa. Eu tenho uma canção que diz assim: como será o amanhã? Todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás de se preocupar para não sofrer. Será que o amanhã não cabe a Deus? Você tá entendendo? Eu sempre canto essa canção, que é uma canção muito linda, que o refrão dela, gente, é até assim: o meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Ele está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, o teu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. Essa música, gente, me acalma demais quando eu tô ansiosa. E eu sempre falo assim: o meu amanhã tá nas mãos de Deus, certo? Então esse é o meu segredo. Eu procuro olhar para o que eu já tenho e viver menos de futuro, e entregar nas mãos do Senhor. Aí a Bruna Kozlowski, acho que é assim que se pronuncia, hein, Bru? A Bruna, ela diz assim para mim: não sei onde exatamente Deus quer me usar. Como descubro? Olha, primeiro você tem que descobrir quais são os talentos que você tem, né? O que é que você tem, o que é que você faz de melhor, Bruna? O que é que você faz de melhor? É aí que Deus vai te usar. Você tá entendendo? É aí que pelo menos Deus vai começar a te usar, porque Ele quer te entregar muito mais. E também outro segredo que eu vejo que é a dúvida da maioria dos jovens atuais, dessa questão de se localizar no seu propósito, é que você tem que se dar a oportunidade de viver experiências. Faça um pouquinho de tudo. Hoje eu tô aqui falando com vocês no canal, mas eu já cuidei de criança, de jovem, de senhora, eu já limpei igreja, já fiz um bocado de coisa, gente, para descobrir verdadeiramente onde eu me encaixava. A mesma coisa é você. Abraça as oportunidades que Deus te entrega. Às vezes é no inesperado que Ele vai te usar. Às vezes a sua igreja está com uma necessidade de uma tia para a escolinha, não tem uma tia para a escolinha, ou uma líder de jovens, de adolescentes, ou uma pessoa que vá lá limpar a igreja, não sei. Se coloque nessa posição, fala assim: Deus, quer saber? Eu vou fazer isso aqui que está precisando. Porque quando você faz o que o Senhor precisa, o que a obra de Deus precisa, tenha certeza que o seu chamado, Deus vai te revelar no caminho disso aí, tá certo? Então não fuja não, tenha oportunidade, mesmo que não seja a coisa que você mais sabe fazer na sua vida, mas se permita experimentar. E você vai ver que Deus pode te surpreender com muitas coisas, hein, Bru? Ó, a próxima dúvida é da Milena Leal. E ela fala assim: como eu ouvi a voz do Espírito Santo? Você já ouviu? Explica, por favor. Acho que já ouvi, mas não tenho certeza.
eu ouço a voz do Espírito Santo a todo momento. Agora mesmo, gravando esse vídeo, respondendo a pergunta de vocês, eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo. A todo momento o Espírito Santo fala comigo, porque eu a todo momento falo com ele também. Eu falo com Deus lavando louça, no banho, varrendo casa, eu falo com Deus o tempo inteiro. Se Deus fosse um ser humano, ele já tinha cansado de mim de tanto que eu falo, ele não ia me suportar, né? Mas, como é ouvir a voz do Espírito Santo? Ele fala contigo a todo momento. E eu também já fiz um vídeo falando em como discernir a voz de Deus, né? Que muita gente me perguntou sobre isso. Eu quero trazer um vídeo falando só sobre isso, porque é uma dúvida de vocês. E eu vou deixar o link aqui embaixo, que lá eu consigo esclarecer melhor, tá certo, minha princesa? Mas é basicamente isso. A voz de Deus é aquilo que você nunca falaria para você mesma, certo? Você ouve algo dentro de você que naquele momento você nunca falaria para você mesma. Você tá entendendo? É como se fosse a sua própria voz, mas não é. Não é. Então é bem complexo, mas também é simples de entender e eu explico muito melhor nesse outro vídeo. Tá bom, meu amor? Então vai estar aqui embaixo, dá uma olhadinha lá. Vamos para a próxima pergunta, né? A próxima pergunta é da Patrícia Freitas e ela diz assim: eu tenho chamado para o louvor, mas ainda não comecei. Quando tive a oportunidade, não me senti pronta, pois não tinha um louvor em mente. Como faço para começar? Pati, beijos, viu, minha princesa? O que é que eu posso te dizer aqui, Pati? Como é que você pode começar? Se preparando. Se você sabe que tem chamado para o louvor, comece a ensaiar louvores. E quando a oportunidade vier, você vai estar pronta e aí você vai se aperfeiçoar, tá certo? O melhor jeito de estar preparada para viver o chamado de Deus é você se preparando no secreto. Então ensaie música, cante para Jesus, ensaie playback, deixe tudo pronto. E quando você tiver a oportunidade, você agarra. E mesmo com medo, com vergonha, tu vai e vai dar o seu melhor, tá certo? A próxima pergunta é da Maria Heloísa. A Elo também é uma princesa que está sempre presente aqui no canal. E a pergunta da Elo é assim: como podemos ouvir a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Explica, por favor. Mais uma pessoa me perguntando sobre a voz de Deus. O vídeo, Elo, tá aqui embaixo, tá certo? Vou deixar para você ir lá, que lá eu explico tudo bem direitinho. E eu já disse aqui, né, numa pergunta anterior, que eu ouço a voz de Deus a todo momento, porque Deus fala conosco a todo momento. E quando você for lá, nessa explicação, você vai saber o quanto Deus fala com você. Muitas vezes você não percebe. Viu, meu amor? E em breve eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso. A próxima pergunta é da Rebeca Vitória. Ela diz assim: você pode falar sobre retaliação espiritual? Você acredita nisso? Já passou por alguma experiência com isso? Meu Deus do céu, como eu acredito, Rebeca. Eu acredito demais, inclusive nesse exato momento eu estou vivendo uma retaliação espiritual. E o que é retaliação espiritual? É sempre que você faz algo que teve impacto no mundo espiritual, né? Sempre que você se coloca na brecha e ali Deus te usa e Satanás vem, você está entendendo? Contra a sua vida, devido ao bem que você alcançou. Porque assim, retaliação espiritual, gente, só acontece com quem tem chamado, viu? Só acontece com quem está verdadeiramente se colocando em frente de batalha. Eu digo para vocês. Ou quem verdadeiramente também está buscando a Deus de todo o seu coração e tem propósito e tem chamado, Deus tem coisa grande. Aí Satanás vem com força para te derrubar. E como é que acontece essa retaliação espiritual? Você conquistou uma grande vitória da parte de Deus. Você está alcançando vidas. Você está crescendo espiritualmente, Deus está te usando, Deus está fazendo o extraordinário através de você. E aí você percebe que você alcançou algo bem grandioso de Deus e você começa a se sentir desanimada, né? Era para você estar feliz, mas você recebe muita seta de desânimo. Você começa a ficar frio espiritualmente. Você começa a enxergar as dificuldades que você tem na vida. Essa semana mesmo foi uma semana bem difícil para mim, uma semana que eu estou me sentindo muito cansada espiritualmente, porque verdadeiramente Deus está usando muito a minha vida através aqui do canal e eu só percebo isso por conta do tanto de comentário que eu tenho recebido, certo? E tem também um ministério onde a gente cuida de vidas, onde a gente se coloca em frente de batalha.
Então tudo isso vai causando um efeito no mundo espiritual e traz a consequência, né? Que é Satanás, ele olhando para você, vendo você como uma ameaça. E aí ele vem com força contra a tua vida, certo? Então se eu acredito e passo, eu passo sempre por retaliação espiritual. Mas Satanás, ele não tem o poder de me derrubar não, hein? Porque ele tenta contra a nossa vida, mas quem nos fortalece é Deus, não é verdade? A próxima pergunta é assim, é da Maria Ed. A próxima pergunta é da Maria Edna Gló, eu acho que é assim que se pronuncia. E ela diz assim para mim, quais dons você já tem? Está na busca de algo mais? Olha, eu sou uma pessoa que eu não fico ligada muito nisso não, viu, Edna? Eu deixo Deus trabalhar na minha vida da forma que Ele quer. E eu não costumo pedir muitas coisas ao Senhor. Eu deixo Ele me dar a minha porção. Mas algo que Deus me entregou, que eu costumo dizer que é até uma herança espiritual, porque são dons que a minha discipuladora tinha não, né, que ela não morreu, que a minha discipuladora, minha mãe na fé tem, e eu pedia muito a Deus a unção que ela tinha, a unção dobrada, eu queria ser parecida, e aí ela ali orava por mim para que Deus viesse derramar uma unção dobrada sobre a minha vida, e eu adquiri muitos dons que ela tinha, por exemplo, o dom de interpretação de sonho, certo? A sensibilidade espiritual extrema, eu sou muito sensível para o mundo espiritual, gente. Não sei se isso se caracteriza um dom, mas sim, né? É um dom porque é discernimento de espíritos. E tem o dom de línguas também. Muitas vezes Deus me entrega revelações, certo? E eu me permito ser usada por Deus mediante aquilo que Ele quer. Quanto a buscar, hoje eu não tenho buscado um dom específico, mas eu tenho buscado muito a sabedoria do céu. Tenho buscado muito de Deus o discernimento da sua palavra. Tenho buscado muito de Deus a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo sempre, muito mais do que eu já ouço, certo? Então o que eu tenho buscado de Deus mesmo é a sabedoria. E pensa no negócio que eu amo, é quando a pessoa abre um versículo, gente, e Deus entrega um negócio assim que ninguém nunca ouviu e que você percebe que é algo do céu, é uma revelação profunda da palavra. É isso que eu quero para mim, é isso que eu amo fazer, é isso que eu amo ver nas pessoas, e geralmente a unção que você admira é a unção que você atrai, entendeu? Então eu admiro muito isso e Deus já tem me entregado muito, muito mesmo. De tanto que eu foco naquilo ali, que eu admiro, que eu também já tenho trazido para a minha vida, entendeu, Edna? Então muito obrigada, meu amor, pela pergunta, tá? A Josilene Conte, ela pergunta assim para mim. Essa é uma pergunta que eu acho que vai ajudar muitas mulheres casadas aqui. Eu acho que muita gente tem essa dúvida, mas não tem coragem de fazer. Olha o que ela pergunta para mim. Eu queria saber, quando o homem e a mulher são casados, quais são as posições sexuais que não são pecado? Esse é um assunto que eu não costumo trazer aqui no meu canal, mas eu não poderia deixar de responder. Geralmente eu não falo muito sobre vida de casada, mas é algo que eu busquei muito saber antes do meu casamento, certo? E essa questão, Josi, de posições sexuais, você tem que entender que o que acontece entre quatro paredes, isso é entre você e o seu esposo. A Bíblia não fala nada em relação ao que você pode e o que você não pode em relação a posições. A única coisa que você não pode nem cogitar a possibilidade é ter relação sexual no seu período menstrual, né? Lógico. E sexo anal, tá certo, gente? Isso aí é abominável ao Senhor. Outra coisa que você tem que ter cuidado é em relação a fantasias sexuais. Esse negócio é como fantasia de enfermeira, de gatinha, disso e daquilo. Tudo isso aí, gente, a Bíblia não se refere nada se é pecado ou se não é. Mas tenha muito cuidado de trazer o mundo para dentro do seu relacionamento. Se vocês são cristãos, se preserve, porque seu esposo pode desenvolver um fetiche que futuramente pode prejudicar o seu relacionamento. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você tá lá, as fantasias de gatinha, de enfermeira. E aí, seu esposo desenvolveu algo que agora só sente desejo e atração por você quando você tá fantasiada. Mas aquela não é você. Você por si só, a mulher por si só tem que bastar pro homem. E aí ele desenvolve um fetiche, ele vai no médico, vê lá uma enfermeira e aí começa a sentir desejo sexual pela enfermeira. Então você tem que ter muito cuidado. Mas em relação à posição sexual, é algo muito do casal.
É aquilo que você e o seu esposo se sentem bem. É da comunicação de vocês. Não existe um padrão bíblico para a forma que você vai se relacionar. A intimidade de vocês dois só diz respeito a vocês. É a forma que vocês se sentem bem. É a forma que vocês gostam, certo? Então não existe essa questão não. Algumas igrejas, por religiosidade, porque não tem nada escrito na Bíblia em relação a isso, proíbem uma coisa ou outra. Mas a única coisa que é proibido pelo Senhor em relação ao relacionamento sexual entre marido e mulher é sexo anal, sexo na menstruação e o cuidado para não trazer o mundanismo para dentro do seu casamento, porque tudo que a gente planta a gente colhe, certo? Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Vocês gostam de conteúdo de casal? Se você quiser que eu traga mais conteúdo relacionado à vida de casal, deixa aí nos comentários, tá certo? Que é um assunto que eu gosto muito de falar, mas às vezes eu percebo que esse é um assunto que aqui no meu canal não tem tanta repercussão, que vocês não gostam tanto. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga, deixa aí no comentário aí sua opinião, tá bom? A próxima pergunta é do Tiago Vicente. Tiago, ele diz assim pra mim: o que fazer quando a gente busca, mas não sente a presença de Deus? É a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. A presença de Deus, gente, ela não pode ser comprada, certo? Não é porque você está fazendo que Deus tem a obrigação de se revelar a você. Mas uma coisa é certa, se você tem buscado de todo o coração, a sua hora vai chegar. E a sua vida com Deus, Thiago, não tem que ser pautada no sentir, é no crer. Você tem que saber que mesmo que você não sinta a presença de Deus, que Ele está ali do seu lado, tá certo? Você tem que ter essa convicção. E é essa convicção que você tem que vai fazer com que você tenha a sua experiência de sentir a presença dEle. Porque como é que você vai sentir a presença de Deus se você nem acredita que Ele está ali naquele lugar? Você está entendendo? Então assim, você tem que buscar de todo o seu coração a presença e buscar também ter a convicção de que Deus já está ali, certo? A próxima pergunta é da Rosalicena e ela falou assim, ó: foi Deus que mandou você fazer o canal? Rosa, eu não sinto que foi Deus que mandou, né? Que é uma palavra muito forte, mas Ele me encorajou muito a estar aqui, a perder o medo, a perder a timidez, porque Ele me disse que Ele faria algo através da minha vida aqui no YouTube, através do louvor, através da palavra, através daquilo que eu tenho para passar. E Ele me encorajou muito a perder o medo e meter as caras aqui e começar. Mas não foi um mandado do Senhor, entendeu? Não foi um mandamento para mim, foi algo mais como um encorajamento. Aí a Daniele Mota me pergunta assim: como ser usada fortemente por Deus? Dani, quanto mais você busca, mais Deus vai te usar. Para ser usada fortemente por Deus, você tem que ter Deus fortemente dentro de você. Quanto mais cheia da presença de Deus você for, quanto mais oração, mais jejum, mais Bíblia você tiver dentro de você, quanto mais do Espírito de Deus você tiver dentro de você, mais Ele vai te usar. Tá certo, meu amor? Então o segredo é buscar e buscar muito. A Micaele Façanha, ela perguntou assim pra mim: Mica, beijo, você tá sempre aqui comigo também, né, princesa? E a Dani também, né, Dani? Ó, ela disse assim: como identificar que o momento ruim é um tratar de Deus? Geralmente, às vezes, a gente só enxerga quando passa. A verdade é essa. Quando a gente está ali no momento ruim, a gente quer sofrer, quer desabar, e a gente não compreende mesmo. Mas o que nos faz a gente se manter firme durante esse momento ruim é a confiança de que se a gente está passando, é porque Deus tem algo melhor para nós. E os momentos ruins, gente, sempre fazem parte do seu amadurecimento como cristão. Porque ser cristão não é só ter momento bom na vida, é ruim também. Então, assim, você tem que compreender que Deus, se Deus permitiu você passar, é porque você precisa crescer de alguma forma, certo? A próxima pergunta é da Mari Zuma. Ela já fez uma pergunta aqui, essa é outra dela. Ela falou assim: o que mais tem te deixado feliz desde a criação do canal? Princesa, o que mais me deixa feliz é receber tanto feedback positivo de vocês aqui nos comentários. É tanto testemunho, é vocês falando que verdadeiramente Deus está falando com vocês. E não existe coisa que alegra mais o meu coração do que saber verdadeiramente que aquilo que Deus coloca dentro de mim tem tocado o coraçãozinho de vocês. Vocês não têm noção de como isso faz a diferença para mim. E se tem algo que me faz ficar aqui no YouTube até hoje,
verdadeiramente é saber que eu estou ajudando alguém. Seja um comentário, ou seja 10, vocês não sabem o quanto isso alegra o meu coração, sabendo que o plano de Deus está se cumprindo através da minha vida e que aquilo que Ele me entrega tem alcançado outras pessoas, certo? Então, eu quero já agradecer a todos vocês por tanto comentário. Vocês não sabem como vocês me acolhem quando vocês comentam aqui embaixo e deixam a sua experiência, o que Deus falou com você. Muito obrigada a todos vocês por isso. O melhor presente de Deus para a minha vida aqui no YouTube, com certeza, são vocês. A próxima pergunta é da Tarsila Lopes. Ela fala assim, a Tarcia sempre me pergunta sobre isso, eu estou devendo até um vídeo a ela. Ela fala assim, fala sobre a adaptação da vida de casada. Em relação à adaptação, Tarsi, eu acho que eu até já falei sobre isso no primeiro vídeo de respondendo perguntas aqui do canal, mas o que é que acontece? Eu e o Anderson, antes de casar, a gente conversava muito. A gente virava madrugada só conversando sobre o que era importante para nós, sobre tentando conhecer um ao outro. Foram anos de muito diálogo. Então, quando a gente se casou, se tornou um pouco fácil, porque eu já conhecia o Anderson como a palma da minha mão. Ele já me conhecia. Lógico que tem os atritos, que tem coisas que você olha assim, poxa, eu nem sonhava que você era assim. Mas a gente lida com tudo isso muito bem, porque também a gente sempre tenta, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta um no outro, a gente fica chateado ali na hora, mas depois a gente ora junto, a gente busca a Deus, a gente pede discernimento e a gente se perdoa. Então, em relação à adaptação de vida de casada, meu amor, a adaptação mesmo eu não sofri, porque eu já conhecia muito o meu esposo antes de casar com ele. E eu já sabia que ele era o homem da minha vida, né? Porque esse homem era para ser para mim. Se não fosse ele, não ia ser mais ninguém. Eu tenho certeza disso. Então, o segredo de você não sofrer muito no casamento é você conversar durante a oração, namoro e noivado. Deixa bem claro quem você é. Não esconde quem você é. Seja quem você é. Para que ele venha te conhecer. Mesma coisa é o homem. Seja quem você é. Certo? E tá sempre também buscando a Deus. Quando Deus é primeiro lugar na vida de um casal, não tem como dar errado. Certo, meu amor? E a segunda pergunta que a Tassi me fez também, ela perguntou assim, como conseguir constância com Deus? Prática. Entendeu, Tassi? Você começa, você faz um plano ali que todos os dias de 9 às 10 você vai buscar o Senhor. E você começa a colocar isso em prática na sua vida. Nos primeiros 15 dias é muito difícil, mas depois se torna um hábito para você e você não vai saber viver sem. Então, para ter constância, você tem que começar a fazer da busca ao seu Deus, a Deus, uma prática diária na sua vida. Quanto mais você faz, mais você vai sentir vontade de fazer. Quanto menos você faz, menos você vai sentir vontade de fazer. Outra pergunta é da Luísa Gabriela. E a Lu fala assim pra mim, como saber que está numa batalha espiritual? Lu, eu respondi isso lá no vídeo anterior a esse que eu fiz na sexta-feira, tá certo, princesa? Volta lá, que lá uma pessoa fez a mesma pergunta que você. A Ângela Maria diz assim, como foi seu batismo no Espírito Santo? Ângela, eu sempre tive tanta convicção que o Espírito Santo estava em mim, que eu não sei não. Eu já nasci com Deus assim, sabe? Mas eu lembro de uma experiência que eu tenho certeza que foi a partir daquele dia que o Espírito Santo me encheu, foi que eu fiz um propósito. Eu tinha muita dificuldade de orar pela manhã, eu sempre fui muito noturna. Então eu tinha dificuldade de acordar e a primeira coisa que eu faria seria a oração. Eu tinha muita dificuldade com isso. E aí um dia eu fiz um propósito com Deus lá no início da minha fé. Acho que eu tinha uns 4 meses na presença de Deus. E eu fiz um propósito com Ele de a primeira coisa que eu fosse fazer depois que eu acordasse, depois de escovar o dente, seria orar. Certo? E eu comecei a fazer isso e aquilo foi muito forte na minha vida. Eu lembro que eu fazia essas orações, eu passei uma semana, se eu não me engano, fazendo isso. E eu lembro que naquela semana algo diferente aconteceu. Porque era eu falar o nome Jesus, eu sentia meu coração, isso aqui ó, queimava. Era eu falar assim, Jesus, isso aqui tudo queimava, meu Deus do céu, era uma sensação muito maravilhosa. Era sério, eu ficava até testando assim, porque eu falava, eu ajoelhava para orar, eu já sentia um fogo assim dentro de mim, algo muito forte. Então é uma experiência que eu não sei nem explicar, mas eu tenho certeza que foi a partir daquele dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Certo, meu amor? Aí a Mari Izumi também pergunta aqui, como ser sincera com Deus? Falando sempre a verdade. Não esconda seus sentimentos, seus pensamentos e nem seus pecados.
fale a verdade. Não queira ser quem você não é na presença de Deus. Simples assim, Ele te conhece. Ele está contigo 24 horas por dia. O segredo de uma vida com Deus é uma vida de sinceridade, de verdade. É uma vida sem segredos entre você e Deus. Você abrir sua boca e você verdadeiramente falar. É isso que vai fazer também você crescer com Deus, viu? A Blink Ju pergunta assim: como se aproximar mais de Deus? Práticas espirituais, disciplina espiritual, é você tirar todos os dias um momento com Deus. É você fazer disso uma lei na tua vida. Eu não durmo sem ter um momento com Deus, entendeu? E você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na tua vida. Porque o arroz com feijão é o que funciona, viu, gente? Tem muita gente aí buscando coisas mirabolantes para a vida espiritual, quando na verdade é o simples que funciona. Oração, jejum e leitura da palavra, tempo com Deus, louvor, adoração. É isso que funciona, é isso que te aproxima de Deus. A próxima pergunta é da Duda Mariano e ela diz assim: como vencer a preguiça espiritual, preguiça de orar e jejuar? Deixa eu falar uma coisa para você, Duda. Preguiça você só vence fazendo. Mesmo com preguiça, vai ter que ir com preguiça mesmo, porque você está pronta para pagar o preço da ausência de oração e jejum na sua vida? Você está pronta para morrer espiritualmente? Então, se você quiser ficar viva espiritualmente, você vai ter que orar e jejuar, mesmo sem querer, certo? E com o tempo, você vai começar a sentir mais vontade de fazer isso. Porque quanto mais você faz, mais você sente vontade. Quanto menos você faz, menos você sente vontade. Então, isso é um sinal que você tem feito pouco. A Cristiane Figueiredo me pergunta assim: como vencer a frieza espiritual e a inconstância e voltar ao primeiro amor? Você falou uma palavra assim, voltar, né? Cris, quando você deixa de fazer o que você fazia, você deixa de ser quem você era. Então, se você quer voltar ao primeiro amor, faça o que você fazia antes. Porque se hoje você está se sentindo fraca, fria, é porque alguma coisa com Deus você deixou de fazer, certo? A Ana Beatriz faz a mesma pergunta que eu já recebi lá em cima. Se você é batizada com o Espírito Santo, nos conte a sua experiência. Sim, gente, eu sou batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo muito novinha na fé ainda. E foi a experiência que eu contei acima, onde só de falar o nome Jesus, eu senti um queimor absurdo aqui, um negócio incontrolável, gostoso demais de sentir. Então, a partir daquele dia, eu estava cheia do Espírito de Deus. E a Viviane Gourito Cruz Carvalho, ela me pergunta assim: como orar para ser cheia do Espírito Santo e ter intimidade com Ele? A intimidade com Deus você conquista dia após dia. Quanto mais você busca a Deus, mais intimidade você conquista com Ele. Quando você faz de Deus da busca a Deus uma prática diária na sua vida, não tem como você dizer que você não tem intimidade se você está buscando com seu coração aberto. Sem pressão, sabe? Sem senso de obrigação. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu estou fazendo porque eu amo fazer. Isso faz toda a diferença. E quanto a orar pedindo para ser batizada com o Espírito Santo, princesa, você vai pedir com as suas próprias palavras. Você vai simplesmente mostrar para Deus o quanto você quer. Você vai pedir para que Ele venha descer sobre você. Não existe um método de oração para você ter o Espírito Santo na sua vida. Não existe coisa mais eficaz do que para você receber o Espírito. Não existe coisa mais eficaz para você receber o Espírito Santo na sua vida, senão vivendo uma vida diária com Deus, uma vida de adoração a Deus, uma vida pautada na palavra de Deus. O Espírito Santo vai ser uma consequência na sua vida. Ele vai vir sobre você, certo? Então não tem um segredo, não tem um mistério a ser revelado. É simplesmente do jeitinho que você fala com Deus. Você vai pedir para Ele como vier no seu coração e demonstrar o seu desejo, tá certo? Gente, eu espero demais ter ajudado vocês respondendo essas perguntas. Eu confesso que eu corri um pouco, respondi da forma mais objetiva possível para o vídeo não ficar tão longo assim, mas eu espero nem que seja um pouquinho ter tirado a sua dúvida. Se você ainda não compreendeu, você não sentiu que a sua dúvida foi esclarecida, deixe um comentário aqui nesse vídeo que eu vou falar com você particularmente para esclarecer, certo? Mas eu tenho certeza que o que eu falei aqui já foi o suficiente para arrancar de uma vez por todas essa dúvida do seu coração e
deixar o seu caminho livre aí para buscar o Senhor. Não sai daqui sem se inscrever, sem deixar o seu curtir, deixar seu comentário aí, que quem sabe no próximo vídeo Deus tem uma palavra direcionada para você. Esse foi o vídeo de hoje. Beijos e amo vocês demais, tá? Tchau!